Olá, eu me chamo Silmara Silva Queiroz. Essa apresentação faz parte de um resumo submetido ao 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, edição 2025. O tema do resumo é Novo Marco Legal do Saneamento 2020, avaliações dos resultados em relação às perdas de água no estado de São Paulo. O eixo temático está em saneamento, resíduos sólidos e meio ambiente. Eu sou a apresentadora e autora do resumo, juntamente com o orientador Rodrigo Lila Manzioni. O objetivo desse trabalho é avaliar os resultados das perdas de água no estado de São Paulo, com dados obtidos antes e após o novo Marco Legal do Saneamento. Nessa imagem, temos um esquema de um sistema de abastecimento de água. Em um sistema de abastecimento de água, pode haver a possibilidade de perdas de água, que vai do manancial de captação até a rede de distribuição. Então, no sistema de abastecimento de água, existe a possibilidade do extravasamento da água, da perda da água. A água sai do manancial de captação, passa pela estação elevatória de água bruta, onde existe acessórios, bombas, que pode haver a fuga da água. Depois, a água ela passa pelas adutoras, adutora de água bruta, adutora de água tratada, também passa pela estação de tratamento de água. Após isso, a água ela é encaminhada para o reservatório de água tratada. E nesse reservatório também existe a possibilidade da perda da água por extravasamento ou por algum dano no material do reservatório, por algum incidente. Depois a água ela é direcionada para a rede de distribuição. Na rede de distribuição podem existir perdas físicas, que são perdas reais, ou então as não físicas, ou perda não física, que é a perda aparente. Muito comum na rede de distribuição existir perdas em tubulações, acessórios, em hidrômetros, também instalações clandestinas. Então, as perdas na rede de distribuição, elas são várias. Também pode existir a perda no ramal de ligação, pode existir perdas nos acessórios das redes. Então, todo o sistema de abastecimento de água está sujeito às perdas. Não existe perda zero em um sistema de abastecimento de água, assim como em todo o processo produtivo. Sempre vai existir a possibilidade da água ser perdida em alguma etapa. O mais importante é as perdas serem o mínimo possível, ou seja, serem perdas aceitáveis. Quanto menor a perda, maior é a eficiência de operação do sistema.
Aqui temos um gráfico de evolução do índice de perdas de água no Brasil e em São Paulo. A fonte dessa informação é Carmo 2023 e a fonte dos dados veio do SNIS 2023. Então esse gráfico ele mostra que em 2021 em São Paulo as perdas elas estavam em torno de 34,5%, né, em referência ao índice de perdas, um pouco abaixo da média nacional, que estava no ano em 40,3%. Isso mostra que as perdas elas têm dados, né, para evidenciar o quanto elas ainda precisam ser trabalhadas para que o índice ele seja cada vez melhor em relação às porcentagens, né, no índice de perdas. Isso reflete também na eficiência do sistema e é sobre isso que esse trabalho também aborda, sobre medir as perdas, né, utilizando um índice que será falado nos próximos slides. A metodologia ela é quantitativa, baseada em banco de dados de informações públicas dos municípios do estado de São Paulo. A fonte dos dados é Cinisa, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, ANA, as UGRES dos municípios onde eles estão inseridos e citações de artigos científicos relevantes. Os dados para pesquisa já foram levantados para serem processados por algumas ferramentas que foram adotadas na pesquisa. A avaliação dos dados, ela então será realizada por um índice, que é o Índice de Vulnerabilidade às Perdas de Água, IVUPA. Aí o tratamento desses dados vai ser feito, realizado pela ferramenta QGIS e também por planilha Excel. E por meio da ferramenta QGIS é possível elaborar mapas dos indicadores do IVUPA e também realizar a classificação da vulnerabilidade dos municípios quanto às perdas de água. Então, o índice de vulnerabilidade às perdas é uma ferramenta que possibilita fazer a avaliação da fragilidade dos municípios referente a alguns indicadores. Então, o IVUPA ele é composto, né, por indicadores que são tipo de manancial, razão da vazão outorgada para o abastecimento pela disponibilidade hídrica, índice de atendimento urbano de água, índice de perdas por ligação, razão do consumo médio per capita de água, ponderado por UGRE, razão das despesas totais com os serviços por metro cúbico faturado pela tarifa média aplicada. Esse índice ele pode avaliar o quanto os municípios estão vulneráveis
em seu sistema de abastecimento de água em relação às perdas, com os dados que os municípios têm aplicado aos indicadores desse índice. A originalidade e relevância dessa pesquisa. A pesquisa ela está centrada na Lei 14.026, que preconiza o uso de indicadores para medir o desempenho dos serviços de saneamento. E isso se aplica à redução de perdas de água e seu controle progressivo. Então, a lei prevê esse parâmetro. A relevância ela está em apresentar as perdas de uma forma didática, permitindo que os operadores dos serviços de saneamento enxerguem a vulnerabilidade nas quais estão sujeitos os seus sistemas de abastecimento de água. Em relação às perdas, esse modelo de estudo ele pode ser replicado em todo o Brasil e pode colaborar na tomada de decisões dos gestores no cumprimento de metas para o setor do abastecimento público de água. Isso está muito ligado também à questão das metas que a Lei 14.026 ela sugere, ela evidencia que existem metas para serem cumpridas, alcançadas pelos operadores de saneamento, e as perdas estão dentro dessas metas a serem alcançadas. Então, esse trabalho, com a utilização do índice de vulnerabilidade às perdas, uma vez já tendo dados antes da Lei 14.026, pode ser processado novamente e feita uma comparação se realmente as perdas estão diminuindo, a vulnerabilidade está reduzindo, se existe progresso na lei, se existe cumprimento das metas, se realmente o que foi colocado na lei está sendo cumprido, alcançado pelos gestores, e se existe algum retrocesso ou algo que está sendo o motivo das operadoras de saneamento não avançarem na questão das perdas. Contribuições sociais e ambientais. Sem dúvidas, o maior beneficiado com a redução das perdas de água é a sociedade, que nesse contexto de perdas é mais prejudicada, pois quanto mais água se perde, menos disponível estará. Em questões ambientais, a sustentabilidade hídrica pode ser um ganho, uma vez que os recursos hídricos são essenciais à vida e sua finitude é cada vez mais evidente. Pode ser levado em consideração também o incremento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente o ODS 6. Também, com as mudanças climáticas, é possível perceber que existem alterações no ciclo hidrológico e isso está afetando também a disponibilidade hídrica, causando escassez em muitas regiões, causando também alterações em precipitações, e isso acaba afetando o nível dos mananciais. E quanto menos água o sistema perde, melhor, porque essa mesma água estará disponível para a população e não é necessário
captar água cada vez mais longe, sendo que a água está cada vez mais difícil de poder contar com mananciais trabalhando no seu limite, no seu máximo nível. Contribuições teóricas metodológicas. A metodologia aplicada para obter os resultados das perdas de água leva em consideração os diferentes contextos em que as perdas de água estão inseridas. O IVUPA pode ser aprimorado com novos indicadores que pode contribuir para novas informações e aplicabilidade do índice. Isso gera um efeito muito positivo sobre a sustentabilidade hídrica, pois o conhecimento das causas das perdas pode beneficiar muito nas soluções de um problema que é crônico no Brasil. Resultados. Espera-se como resultado apresentar um cenário das perdas de água e evidenciar a atual situação dessas perdas no sistema de abastecimento de água e analisar se existe uma evolução para o novo marco legal do saneamento em relação às perdas de água. Com o mapa de vulnerabilidade que se pretende compor para o melhor entendimento dos resultados, pretende-se demonstrar aos gestores hídricos onde existem fragilidades em seus sistemas de abastecimento, para que possíveis ações possam ser implementadas e também elucidar o avanço ou retrocesso das metas do novo marco legal do saneamento. Agradecimento. Agradeço a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal nível superior, Brasil CAPES, ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Profiágua, pelo apoio técnico científico aportado até o momento. Também ao 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável.